cientificamente não tem nenhuma medicação que funcione. É incrível o hábito das pessoas economizarem nelas mesmas, né? E existe uma coisa assim, que é uma coisa que está mudando um pouco, mas ainda existe, que as pessoas às vezes consultam com as pessoas que não são especialistas e as prescrevem remédios que não têm uma fundamentação científica, que aquilo vá funcionar. Ah, não, mas é só para ficar passando no ânus. É muito comum da gente atender os pacientes com o efeito dessas tais pomadas. E anestésico local é pior ainda. Né? Quer dizer, tu tem um anestésico local na pele do ânus que não vai ter fundamento nenhum, né? Não tem um fundamento científico. O que é pior, né? A absorção do anestésico é muito grande, né? A absorção não te digo para resolver o problema, mas toda vez que tu usa um anestésico local numa mucosa, é como se tu estivesse injetando, né? Então tu não tem padrão de o que está absorvendo. Mas no ânus é pior, porque eles passam na pele. Porque o que é dentro do ânus não tem um fundamento. Então, é que nem tu passa, eu brinco, né? Tu leva uma batida e tu passa anestésico na pele. Tu tem que tomar remédio para dor. Agora, fundamento científico é nenhum. Então, assim, e às vezes tu fica o paciente, mas será mesmo que eu não tenho? Mas eu usei isso aqui, melhorei. É que nem remédio para gripe, né? Eu passei aquela pomada que ele comprou. Ele tem um ciclo dessas, entre aspas, piora, né? Que é uma bolinha. Ela fica 3, 4, 5 dias, ele melhorou, passei essa pomada, melhorou. Se ele não passar a pomada e fizer os cuidados locais, vai melhorar igual. Então ele fica com essa associação. E aí tem umas outras que é pior ainda, botar supositório, tu já está com uma dor no ânus, uma doença que está te doendo. Que horror. E aí tu vai botar uma coisa, manipular, eu digo assim, é uma tortura. O que mais me surpreende, às vezes, é com as receitas caseiras que as pessoas fazem pros outros, né? E as pessoas, usam em si, né? E as pessoas obedecem, né? Como sentar numa água fervendo, né? Então, assim, ficar fazendo o tal do vapor no ânus é uma coisa assim que parece que é bobagem. Essa eu nunca escutei. Porque as pessoas dizem, não, tu tem que sentar, que é uma coisa que a gente usa com uma certa frequência, que é fazer banho de imersão, é a gente sentar na água morna. E as pessoas têm uma coisa popular, que as pessoas, não, senta na água bem quente, quanto mais quente, melhor. Eu sempre digo, no dos outros não tem problema, né? Então, e tem o vapor, que é pior ainda. Então a pessoa fica ali com uma água fervendo, ela fica queimar, em cima. Eu já tive paciente que fez queimadura de 2º grau na pele, porque ela ficou se equilibrando em cima de uma bacia de água fervendo. E aí, assim... gente, a gente ri aqui, porque no fim, para nós, é muito engraçado. Mas é que não tem fundamento, assim, né? A gente usa sentar na água, água morna. Quer dizer, ninguém vai fazer uma tortura, por isso que eu digo, uma tortura de sentar numa água fervendo. E as pessoas querem botar coisa na água. Sempre tem alguém que, eu digo assim, né? O que eu ponho na água? Nada. Né? Quando a gente quer usar uma medicação na água, que são situações muito específicas, a gente usa. Agora, camomila, babosa, e aí tem 1000 coisas, assim, receitas caseiras, que aquilo piora, não é nem assim. Não ajuda, gente, olha, piora, essa é uma assim, boa dica, não faça esse tipo de coisa. A pessoa tem irritação da pele, né? Eu já tive pacientes com alergia intensa, assim, que eu demorei 15, 20 dias para conseguir tratar aquela pele, porque ela botou 1000 coisas que recomendaram até ela chegar para consultar. Então, quando é que a gente usa medicações tópicas, locais, quer dizer, de passar no ânus? Raramente. Bom, nós vamos agora para o comercial, está muito interessante, vai continuar mais interessante ainda logo depois dos comerciais, não nos deixe. Até lá. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames.
Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Na noite que melhor me vesti, para o jantar apareci. Sentei na cadeira, arrumei o cabelo e lá fiquei, sem brincadeira. Ousa me desafiar. Mas um pirata apareceu, assim que o dia escureceu. Pela janela ele entrou e minha família assustou. Minha família defender? Isso tenho que fazer. Ricardinho, chega. Disse minha mãe. Se comporta. Vai para o quarto e fecha a porta. Embora eu fiquei esperando no escuro, mas a rainha sabia que eu estava preso atrás de um muro. Sua família. Meu filho, eu te amo. Volte para a mesa para comer sobremesa. Mas seu amigo vai ter que ficar aqui. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós vamos continuar com o Dr. Luciano, tá, que é coloproctologista, e a gente estava falando... No auge das hemorroidas. Ele, né? Mas, Ana, eu só queria fazer um adendo, né? Tu disse que a gente recebe e-mails de muitas regiões diferentes. Hoje chegou na clínica um casal de São Paulo para consultar com o Vitor para fazer a modulação, tal, suplementação. E eles deixam, inclusive eu estava comentando com o Luciano, eles deixam, porque os programas ficam gravados no nosso site, né? E eles ficam em casa quando estão fazendo comida e tal, e eles deixam o programa no ar. Então, o engraçado não foi isso, porque isso a gente tem escutado direto, né? A gente recebe e-mails dos Estados Unidos, Alemanha, Portugal, as pessoas assistem os nossos programas Eu não online. vou citar o nome deles, porque eu não tenho autorização para isso, é um casal que veio de São Paulo e tal. Mas o engraçado foi o seguinte, eles quando me enxergaram, eu estava chegando da academia, o Luciano malha junto comigo na Body One ali, e eu estava chegando da academia, eles fizeram questão de me abraçar e queriam tirar uma foto que eu já conhecia a minha vida inteira. Eu digo, pô, que beleza. É o Vitor. É o Vitor. Mas a gente fica muito agradecido, tá? Inclusive, toda vez que o pessoal vem elogiar e tem acontecido cada vez mais seguido, o que eu posso dizer para vocês é obrigado, e a gente faz o programa, na verdade, para vocês mesmo. Então, quando a gente escolhe um profissional, é o caso do Dr. Luciano, a gente escolhe a dedo, que é para você ter informação correta. E servir até como orientação, que é o que o Luciano falou, tá? Porque infelizmente essa orientação deveria ser dada eventualmente pelo governo, né? E o que a gente vê cada vez mais é a tentativa de culpar o médico pela saúde ruim que existe aí, quer dizer, quando a culpa é do governo e não do médico, né? Sim, porque a gente paga imposto para ter saúde maravilhosa, hein? E essas tentativas... ter hospitais e médicos maravilhosos à disposição. E essas tentativas de tentar, né, Luciano, de tentar tapar o sal com a peneira, né? Vamos trazer gente de fora, vamos não sei o quê. A gente não tem problema nenhum, não tem reserva de mercado nenhum. Só que o médico daqui que sai para operar em outro lugar, ele tem que fazer prova, exame, tem que revalidar diploma, tem que provar que ele é habilitado. Dentista tem que fazer 2 anos de faculdade fora. Por que nós vamos aceitar gente sem prova nenhuma, né? Gente que a gente não sabe nem que tipo de medicina fez, né? E o pior, ainda vão aumentar a nossa aqui para 8 anos, vão trazer gente de fora que de repente fez em 5, sabe lá como, e aqui o coitado do médico do Brasil, além de ganhar pouco e ter uma condição de saúde muito ruim para trabalhar, ainda vai ter que fazer 8 anos. Bom, feito o desabafo, eu sei que tem gente que vai ficar braba, como já teve gente que ficou braba quando eu falei que me barraram na porta de hospital que eu trabalhei e que tu trabalha. Eu digo, vem cá, como é que barra um médico Posso responder para essa pessoa? Na porta de um hospital? Essa pessoa, ele queria o direito de resposta aqui no ar. Eu lhe convido, o senhor faça o seu programa, o senhor responde quando o senhor quiser. Não, o problema é o seguinte, é que quando a gente fala nisso, a gente fala o seguinte, olha aqui, ó, existe uma hierarquia, por exemplo, em cirurgia, existe uma hierarquia. O Luciano, quando opera, ele tem um auxiliar. Quem comanda a cirurgia é o Luciano. O auxiliar está ali para auxiliar. Ele tem uma enfermeira que vai instrumentar, ele tem alguém que vai passar o material. Imagina se inverte isso aí. Então, no momento em que começam a tratar o médico mal, pagar mal, dizer que a culpa é do médico, o médico não sabe o que está acontecendo na portaria,
muitas vezes ele é culpado por alguém ter passado mal na portaria, ele nem sabia que tinha alguém passando mal na portaria. Ele está atendendo gente lá dentro morrendo. Né? Foi isso que eu falei. Agora, tu imagina, não, se e tu tem de direito repente... de desabafar também, né? Não, e se de repente vão pegar uma pessoa que deveria ser chefiada por um médico e ele que vai fazer a triagem. Isso é o que acontece muitas vezes. Daí o cara da portaria não deixa passar alguém que está morrendo ali e cai nas costas de quem? Dele, da portaria? De jeito nenhum, cai no médico. Né? A gente estava falando em hemorroida, Luciano. Hemorroida sempre tem que operar? Em relação assim a como que a gente trata, né, quer dizer, quando que a gente trata a doença hemorroidária? Quando a pessoa tem sintomas, né? E a gente trata hoje de acordo com os sintomas. Antigamente os pacientes iam consultar e as pessoas achavam as hemorroidas tanto fora quanto dentro e às vezes, isso aqui tu tem que operar e fazia. Isso operava muito os pacientes que tinham doença hemorroidária. Hoje a pergunta é assim, qual é o sintoma que o paciente tem? Eu tenho essa aqui que sai para fora. Tu vai lá, trata aquilo que sai para fora. E às vezes tu tem doença fora, que se o paciente não sente nada e não incomoda, tu não precisa tratar. Quer dizer, tu trata o que incomoda. Então, assim, essa abordagem mudou bastante. Então, mas o princípio básico, assim, do entendimento, quem tem doença só interna, que não tem doença externa, teoricamente não precisa operar. A gente tem maneiras de tratar e a gente usa a coisa que funciona muito bem, que a gente chama de ligadura elástica. Na verdade é um estrangulamento, porque as hemorroidas internas a pessoa não tem sensibilidade. Então ali é como se fosse o aparelho digestivo. Então a gente vai lá, pega a hemorroida com um exame bem simples no ânus, né? Estrangula, larga uma borrachinha nela, ela fica isquêmica, quer dizer, para de passar sangue, ela cai. Tu vai lá e amarra, geralmente às vezes são 3 que se tem, às vezes mais, às vezes menos, depende. Então esses pacientes não vão ter dor, tu trata isso no consultório, né? E tu não precisa operar. Isso é quase 80% das pessoas que têm doença hemorroidária. Uma boa parte das pessoas que têm doença hemorroidária, só tu corrigindo a alimentação, quer dizer, a hemorroida não é a causa, ela é a consequência, quer dizer, parar de passar fezes duras, tu vai parar de ter sangramento, tu vai parar de ter sintomas. Então, isso é uma correção. Quem que tu opera? São as pessoas que têm uma doença geralmente externa, sintomática, e tu tem que ter hemorroidas externas, né? Isso não quer dizer que na pessoa que teve a crise, que eles chamam, quer dizer que tu teve a bolinha, tu tem que operar, hoje a gente quase não mexe nisso, né? Mas assim, quando tem doença externa que aquilo incomoda, a única maneira de te tirar a doença de fora é operando. Quer dizer, e hoje em dia não dói mais, né? Porque eu me lembro que meu esposo fez e ficou maravilhado, porque ele falou assim, sofri tanto tempo, devia ter feito antes que não dói. Isso assim, depende muito da extensão da doença e o que tu vai fazer, né? Doença da pele, que é a grande indicação, o paciente vai ter desconforto, né? Não existe assim, opera sem dor. Quando tu opera, o paciente não tem dor, é uma doença interna que eu trato sem operar. Então talvez ele não tenha necessidade de ir operar. Quer dizer, a pessoa que não tem uma promessa, isso que a gente brinca, né? Quando a pessoa faz uma promessa, eu faço uma cirurgia sem dor, talvez não precise operar, então por isso que não tem dor, né? Então tu não precisa, tu usa um método mais conservador que tu não, né? Se tu tem que tirar a doença de fora da pele, é como tu cortar a pele de qualquer lugar, tu vai ter que usar analgésicos e cuidados locais que a pessoa se recupera. A grande maioria dos pacientes, isso é quase na totalidade, eles ficam muito satisfeitos, porque eles têm doença que incomoda muito eles, aquilo é ruim para fazer higiene, etc e tal, né? Tem hemorroidas grandes que saem para fora, o paciente tem que empurrar para dentro, etc e tal. Então, assim, eles ficam satisfeitos por quê? Porque tu tem um pós-operatório como qualquer outra cirurgia. Quer dizer, hoje a gente faz infiltração, a gente é menos radical, então tem algumas maneiras que tu não faz, não opera o que não precisa, então tu tira o que realmente incomoda e o paciente tem um desconforto muito menor. A promessa, assim, eu te opero e tu não tem a dor, talvez eu não precise operar. Então essa que é a relação, né? O desconforto é muito menor? Hoje é muito menor do que se era antigamente. Então essa é uma grande vantagem. Porque tem muita história no passado que era muito ruim a cirurgia, né? Tinha um tempo que as pessoas operavam as hemorroidas e faziam grandes ressecções e depois ficavam com medo que desse estreitamento do ânus e ficavam fazendo toque, né, pelo ânus no pós-operatório. Então, tu imagina, tu já está com uma dor intensa, tu faz uma cirurgia, ficar o paciente uma semana internada, vinha o médico todo dia e fazia um toque. Eu digo, isso é uma semana de tortura, né? Hoje, isso é uma coisa completamente
sem fundamento. Então a gente faz ressecções menores, tecnicamente mais adequadas, né? Eu digo assim, eu faço uma plástica que ninguém valoriza e ninguém faz propaganda, né? Porque a gente tira tudo que tem de ruim, deixa ali tudo sem dobra, sem nada, né? E o paciente vai ter uma recuperação. Então, né? E isso funcionalmente, que é o que interessa, ele vai ter uma recuperação muito melhor. Existe a relação de quem tem intestino preso ter hemorroida? Geralmente quem tem, não existe assim uma coisa assim, que a pessoa que tem, que a gente chama de constipação, né? Quer dizer, que teu intestino, tu tem as fezes mais duras ou funciona mais lentamente, entre aspas, né? Que isso vai causar a doença hemorroidária, né? Mas certamente se tu passar fezes duras no ânus, tu vai acabar machucando o ânus e talvez forçando essa coisa que sustenta. Então, não que uma coisa leve diretamente à outra. Mas a pessoa que tem vasos que estão um pouquinho aumentados por uma predisposição, que a gente não sabe bem qual é a causa, não tem nada a ver com varizes, se tu passar fezes duras, o que vai acontecer? Vai machucar e vai sangrar. Então essa é a associação. Tanto que pacientes que têm vasos pequenos ou intermediários, só tu corrigindo a alimentação, ele vai parar de ter sintomas. Então o tratamento qual é? Corrigir a alimentação. Então esse é o ponto. Tinha um mito que uma vez tu veio ao programa, tu respondeu, achei muito interessante, porque eu também, como médico, aprendi na época na faculdade, tá, que não devia ser feito. Né? Então eu tinha o hábito, por exemplo, de ler gibi no banheiro, ou ler jornal, e eu me lembro de terem falado na faculdade que isso aí aumentava o risco de hemorroida, porque o cara fazia pressão e tal. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. Pode ir no banheiro. Todo mundo pensa isso, né? É um mito, é um mito. Isso é uma coisa muito antiga, especificamente, de que se tinha uma preocupação, né, do funcionamento do intestino, né, e não se tinha um entendimento específico a respeito de como que isso acontecia. Então, que se as pessoas ficassem muito tempo no banheiro, fazendo muita força, elas iam ter problemas no futuro. Então, na verdade, é o contrário. Né? O que hoje, uma parte da nossa especialidade, a gente investiga as doenças funcionais. O que é doenças funcionais? Tu não tem um tumor, tu não tem uma lesão, mas aquilo não funciona bem. Então, uma das doenças funcionais é o funcionamento do intestino. Tem pessoas que tu faz a colonoscopia e o paciente não tem câncer, não tem doença nenhuma, mas ele não funciona bem. Então, é isso que tu tem que corrigir. O exemplo que eu uso, assim, e agora eu tive esse ano teve um congresso que é só sobre desmotilidade do aparelho digestivo, que é então, tanto parte alta e baixa. Então, você reúne todos os especialistas do Brasil para discutir essas doenças funcionais. E eu fui dar uma palestra que era sobre